Olá, tudo bem? Este vídeo está sendo patrocinado pela Politec Recife. E se você aí é de Recife ou regiões próximas e está em busca de fazer um curso de radiologia, enfermagem, análises clínicas, administração ou contabilidade, este lugar é para você. Politec, referência em ensino técnico. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre física, mas calma, que eu não vou te passar cálculo. Mas sim, como eu já falei, na radiologia nós estudamos sim física e matemática, mas é muito algo mais teórico e eu tenho certeza que você vai entender. E hoje eu vou falar um pouco sobre a classificação das radiações. Bom, mas antes de começar o vídeo, já vai deixando um like aí para poder ajudar no trabalho. E você que é novo no canal, já se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, nos segue também no Instagram, tanto no @radiologando como no @igordilprof. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com uns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então, se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom, pessoal, como vocês sabem, na radiologia nós estudamos vários assuntos que são relacionados à física e à matemática. E hoje eu vou explicar para vocês o que é as radiações, quais são as suas classificações e as suas características. Como nós sabemos, a radiologia é a ciência que estuda as radiações ionizantes e não ionizantes. E diante desse contexto, existem vários tipos de radiações, cada um com suas características distintas. Para começar, temos dois tipos de radiações, as corpusculares e as eletromagnéticas. A diferença básica entre elas duas é que uma contém massa e a outra não. Outra coisa também que pode variar é a sua energia. Então, por exemplo, existem 4 tipos de radiações que eu gosto muito de dar exemplo. São a radiação alfa, beta, X e gama. Essas duas primeiras, alfa e beta, são caracterizados e considerados como radiações corpusculares, de corpus, massa, ou seja, contém massa. Já a radiação eletromagnética, ela não possui massa. Então, é uma diferença bem básica entre elas duas. E qual é a similaridade? Ambas possuem energia, e nesse caso, de ionização. Sim, porque também temos radiações que, por sua vez, eletromagnéticas, que não são ionizantes e que, por sua vez, não vai desencadear o processo de ionização, apenas a excitação. Mas nesse caso aí, eu deixo para um outro vídeo explicar para vocês a diferença entre ionização e excitação. Então, basicamente, as radiações X e gama, elas não possuem massa, mas elas possuem uma alta energia, não só de ionização, mas ainda mais de penetração. Existe uma classificação bem básica que vai dizer respeito em relação ao poder de ionização e o poder de penetração. Em uma escala crescente, nós temos aí gama, X, beta e alfa. Nesse contexto, nós temos aqui um parâmetro onde ela vai ser mais ionizante. No caso, a partícula alfa é muito mais ionizante do que a beta, do que o X e do que a gama. Mas ela só vai oferecer um risco direto ao indivíduo se ela for inalada, ou seja, se ela entrar dentro do nosso organismo. Se ela tiver uma fonte externa, ela não vai ter o poder de penetração o suficiente para interagir e nem transferir energia para essa matéria. Diferentemente com relação ao poder de penetração, que numa escala crescente nós temos a alfa, beta, X e gama, sendo a radiação gama muito mais penetrante do que a X, a beta e a alfa. Entretanto, nós temos aí essas duas diferenças, com relação ao poder de ionização e o poder de penetração. Na medicina são utilizados vários tipos de radiações, não só a beta, a X ou a gama, são várias outras. Entretanto, o que é mais utilizado em radiodiagnóstico é a radiação X, que por sua vez compreende as técnicas de raio-x, mamografia, densitometria, tomografia computadorizada, entre outras técnicas. Já a radiação gama, por sua vez, é amplamente utilizada na especialidade de medicina nuclear, assim como a beta é amplamente utilizado na especialidade de radioterapia. Então perceba que não só temos as classificações, as suas características, mas também os métodos de aplicação de cada uma delas. E o principal objetivo para que você possa entender de uma vez a diferença entre uma radiação corpuscular e a radiação eletromagnética é que a radiação corpuscular
ela possui massa. E a radiação eletromagnética são ondas energéticas, ondas eletromagnéticas que, por sua vez, são propagadas pelo ar. Um claro exemplo disso é a luz, que, por sua vez, é uma radiação, porém radiação não ionizante, e que, por sua vez, tem as suas ondas eletromagnéticas propagadas no ar, assim como o raio-x e os raios gamas. Bom, e eu dei o exemplo desses 4 tipos de radiações, mas como eu falei no início do vídeo, existem vários outros tipos de radiações. Então é muito importante você saber exatamente o que é uma radiação corpuscular e o que é uma radiação eletromagnética, o que é uma radiação ionizante e o que é uma radiação não ionizante. Se você conseguir diferenciar tudo isso, você vai conseguir entender muito mais. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like ainda, tá perdendo tempo. Deixa o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que é postado aqui semanalmente. E também nos siga nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @igorgiloprof, onde lá nós postamos conteúdos todos os dias para você aí radiologar de pertinho conosco, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e eu te encontro lá nos próximos vídeos. Valeu!